Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso 10º dia de desafio. Hoje a gente vai falar sobre a prudência. Antes, eu vou introduzir aqui com vocês quais são os dois desafios de hoje, né? Quais são as decisões difíceis que você está postergando e que poderiam alavancar sua vida? Isso daqui é uma pergunta que você deve fazer para si mesmo e o Paulo aqui também fazendo para você, para ele mesmo, né? Fazendo para mim mesmo essa pergunta. Quais são as decisões difíceis que eu estou postergando e que poderiam alavancar a minha vida, né? E eu vou responder aqui. E o segundo é tome a decisão autoral de quebrar um ciclo. Com base nisso, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a prudência, né? O significado disso daqui. Vamos lá para a etimologia da palavra prudência. O melhor modo da gente entender uma palavra ou um conceito é a gente investigando a origem, a raiz dele, né? A palavra prudência vem do latim prudentia, que é uma forma contraída de providentia, derivada do verbo providere, composto de à frente, antes e ver. O ver adiante, isto é, capacidade de antever as consequências das próprias ações. Capacidade de antever as consequências das próprias ações. No latim clássico, prudentias designava a sabedoria prática, o discernimento e habilidade de agir bem em situações concretas. Cícero a usava para traduzir o grego, conceito central na ética de Aristóteles. Então vamos lá, o que é isso, né? A prudência, ela é uma virtude que vai fazer com que você tome decisões melhores. Tenha a sabedoria aplicada na realidade, na experiência, de escolher um bem melhor, né? Um bem maior. Não é um saber teórico, mas um saber agir. Em Santo Tomás de Aquino, prudência tornou-se uma das 4 virtudes cardeais, ao lado da justiça, fortaleza e temperança, sendo considerada a guia das demais, pois orienta a razão na escolha dos meios certos para fins bons. Em português, a palavra entrou no sentido de cautela, discernimento e sabedoria prática. Então, para Santo Tomás de Aquino, a prudência é a virtude de saber o que fazer na hora certa, do jeito certo. Saber o que fazer na hora certa, do jeito certo. Não basta querer o bem, é preciso saber como alcançá-lo na situação concreta diante de você. A prudência é exatamente essa capacidade. Tomás de Aquino descreve a prudência como um processo em 3 etapas: deliberar, pensar bem sobre a situação, considerar as circunstâncias ou ver a experiência passada. Isso daqui é em respeito à nossa história. Vamos lá, vamos deliberar, pensar bem sobre a situação que você vive, sobre as suas decisões, o que que você está postergando, jogando para depois que poderia mudar totalmente a sua vida, entendeu? Qual decisão, qual vício cortar, qual hábito colocar, né, na sua vida. Então, assim, qual hábito você deve adotar nesse sentido, né? Deliberar. Considerar as circunstâncias e quais os meios, o que que eu tenho como ferramenta. Ouvir a experiência passada, como que é, como que são os meus hábitos, né? Se eu tenho costume de ler, se eu tenho costume de... Quais são os seus costumes rotineiros, né? Corriqueiros, assim. Ontem eu peguei um sprint diretão, eu fiquei pensando, caramba, cara, eu tenho uma capacidade de foco absurda. Que eu pego e fico embalado 3, 4, 5 horas diretão, entendeu? E isso é porque Paulo deliberou. Paulo foi lá e analisou, investigou, né, pô, as circunstâncias dele e conseguiu isso. Então você vai fazer isso na sua realidade. Julgar. Chegar a uma conclusão sobre qual é a melhor ação. Entendeu? Então, ok. Eu pego a minha circunstância. Pô, será que é bom eu estudar cedo ou estudar no período da noite? Ah, o Paulo aqui sabe que quando ele tá com a cabeça mais fresca é melhor. Então é no período da manhã. Você entendeu? Que no período da noite já vai estar mais cansado um pouco. Não quer dizer que eu não consiga.
porque eu já tenho essa resiliência, essa fortaleza de conseguir também fazer atividades difíceis de noite, né? Julguei, tomei uma conclusão a respeito de algo com base na experiência passada, é isso que você vai. Tá, o que que eu consigo fazer com base nas minhas experiências passadas? Eu tenho pessoas próximas a mim que, tipo assim, eu fico observando, cara, que foco dessa pessoa pra executar algo quando ela coloca na mente, né? Tipo uma dieta ou hábitos que vão deixar ela, assim, mais próxima de um objetivo, né? De um objetivo profissional, físico, etc, estético, né? Essa pessoa, ela delibera de uma maneira inconsciente ali. Ah, eu já consegui fazer isso. Então é possível, entendeu? Se eu já consegui caminhar 10 quilômetros, eu sei que eu consigo caminhar 10 quilômetros porque eu deliberei, né? Eu julguei, tomei uma conclusão a respeito de algo. Mandar, de fato, agir, executar o que foi julgado correto. Essa era a parte mais importante para Tomás de Aquino. Muita gente delibera e julga, mas não age. Para Tomás, sem o comando, sem ação, não há prudência completa. Em uma analogia simples, pense no médico experiente. Ele conhece a medicina, teoria, mas a prudência é o que o faz escolher o tratamento certo para aquele paciente naquele momento. Não existe receita pronta, é preciso discernimento. E isso daqui é fundamental, por isso que a gente vai demorar mais um pouquinho nesse vídeo de hoje, nesse desafio. A prudência é saber discernir. Da mesma forma, a prudência moral não é seguir regras cegas, né? Mas aplicar o bem ao caso real. A prudência é a chefe das virtudes morais. Tomás chamava a prudência de auriga virtutum. Acho que é mais ou menos assim, não sei falar latim, né? Direito. A cachoeira das virtudes. É aquela que guia todas as outras. Nada adianta ser corajoso sem prudência. Você será temerário. Então, a prudência é a razão bem treinada para agir bem. Dito isso, vamos lá, né? Vamos lá para Suma Teológica de Tomás de Aquino, investigar muito mais a respeito disso daqui. Beleza. Então aqui, vamos lá. O que que é algo contrário, né? Algo contrário à prudência. É a imprudência, né? Ademais, a prudência consiste em atos da razão prática, que são o conselho, o juízo e o preceito. Ora, o considerador é anterior a todas elas, porque pertence também ao intelecto especulativo. Logo, a inconsideração não é pecado especial contido na imprudência. Em sentido contrário, lê-se no livro dos Provérbios, que teus olhos contemplem o que é reto, e tuas pálpebras precedam teus passos, o que é próprio da prudência. Direção reta. Reta. Você não pega curva, você não se desvia, você toma direções retas, segundo a razão, segundo a inteligência, segundo o tirocínio, um raciocínio, entendeu? Toma decisões que vão impactar, né, positivamente a sua vida. O contrário seria a imprudência, a inconstância, né? Tomar decisões ruins, ser inconstante naquilo que é um bem árduo. Ora, inconsideração faz o contrário disso. Logo, a inconsideração é um pecado especial contido na imprudência. Inconsideração, você não considera todos os meios, todos os recursos, todas as possibilidades. Em sentido contrário, é próprio da prudência preferir um bem maior a um bem menor. É próprio da prudência preferir um bem maior a um bem menor. Portanto, renunciar ao melhor é um ato de imprudência. Ora, isso é a inconstância. Logo, a inconstância é própria da imprudência. Por isso, a inconstância quanto à sua consumação se refere a um defeito da razão, defeito da nossa inteligência. E assim, com toda a retidão da razão prática, pertence de algum modo à prudência. Também todo o defeito da mesma pertence à imprudência. Portanto, a inconstância, segundo sua consumação, pertence à imprudência, como a precipitação provém de um defeito no ato de conselho, e a inconsideração no ato de julgamento. A inconstância ocorre no ato de império. Por isso se diz que é inconstante aquele cuja razão falha no ato de imperar suas ações, que já foram objeto de conselho e julgamento.
Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que o bem da prudência é participado em todas as virtudes morais. Nesse sentido, perseverar no bem é próprio de todas elas, de modo especial da fortaleza, que sofre maior impulso ao contrário. Vamos retornar aqui. Se você quer ser uma pessoa que toma boas ações, que assume de fato a autoria da sua vida, que quebra um ciclo, você precisa identificar aquilo que você está sendo imprudente, né? Quais são é, as, a- as, e- as áreas da sua vida, né? Área pessoal, familiar, profissional, etc. Quais dessas áreas está sendo imprudente, né? E tome a decisão autoral de quebrar um ciclo. O que que é isso, né? É a gente olhar e falar assim, porra, eu tenho 30 anos, por exemplo, né? Eu tenho 30 anos, 40 anos de vida que é, tomei, tomei decisões imprudentes durante 15, 20 anos. Cara, é bom que a gente tenha uma paciência com a gente mesmo, né? No sentido assim, agora eu tomei a decisão, uma consciência de que eu vou começar a agir prudentemente. Pesar as coisas na balança, julgar bem, né? Julgar bem. E isso é um exercício muito difícil, muito difícil. Mas é um exercício que vai trazer uma clareza maior a respeito de como que vocês podem amadurecer, né? De como que você pode amadurecer. Se você está vendo esse vídeo e deseja realmente amadurecer a sua vida, você precisa quebrar um ciclo, tomar uma decisão autoral e agir como o Santo Tomás de Aquino falou lá na sua Súmula Teológica no volume 5. Prudência é o ato de discernir entre um bem maior. Qual que é o bem maior que você quer para a sua vida? Qual que é a finalidade que você quer para a sua vida? Quais são as decisões que você está postergando e que poderiam alavancar, poderiam melhorar, né? Pense nisso. Pense nisso e responda com humildade, pedindo o auxílio de Deus aí, de Nossa Senhora, qual que é a sua crença, mas contemple realmente um ser espiritual e que você acredite e medite sobre isso, né? Medite sobre isso de maneira sincera. Fiquem todos com Deus, um forte abraço.